Aumente o volume, 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 aumente o volume. A partir de agora, você vai ficar com o quadro Os Convidados. Apresentação e comunicação, locutor Gelson Bezerra. Apresentando evangelista Pedro Maurício. Vamos agora para tudo aquilo que você quer saber e ser edificado em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Quero dar a paz do Senhor para todos os ouvintes que estão nessa hora agora nas ondas magnéticas desta emissora de rádio. Que Deus possa te abençoar grandemente, você que está aí nos acompanhando e se alegrando junto com a gente ao vivo neste dia. Glórias a Deus. E quero dar a paz do Senhor para todos os ouvintes que estão nos vendo e ouvindo pela internet. Todos os internautas que estão nos vendo e ouvindo nessa hora. Que Deus te abençoe também grandemente, você que está aí, para ser edificado em nome de Jesus Cristo. Estamos já aqui com o evangelista Pedro Maurício, que a partir de agora vai contar um pouco da sua história, da sua trajetória, e é só vitória da parte de Deus para nossas vidas. A paz do Senhor, evangelista Maurício. A paz do Senhor, irmão Gelson, é um prazer estar aqui nesta tarde maravilhosa, onde Deus nos proporcionou, aonde Deus marcou esse encontro, porque sem Ele nós não poderíamos estar aqui. Se não fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A cada um ouvinte, eu declaro a vitória pela paz do Senhor. E nesta tarde, eu quero agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito, nos sustentado. Porque quando nós falamos nos sustentado, é porque nós temos alguém do nosso lado, nós temos uma família, nós temos nossos filhos. Nós nunca deixamos de agradecer a Deus pelo que Ele tem feito, pela sua benevolência e pela sua infinita misericórdia, que quer dizer, o favor que nós não merecíamos. Mais uma vez, a paz do Senhor para cada ouvinte e a paz do Senhor para todos aqueles que estão aguçados, seus ouvidos aguçados nesta rádio. O que eu já falei aqui nesta tarde é em nome de Jesus. Tem os ouvintes também pela internet ali também, ó. Manda uma parte também para os ouvintes da internet. Meu Deus do céu, que mistério, né? E quando nós pensamos que a bênção já está completa, ela ainda vai se completar. A paz do Senhor para os internautas, aqueles que estão, aleluia, glórias a Deus, nesta tarde, nos vendo pela internet, né? Aleluia, glórias a Deus. Ou por uma luz que está iluminando aqui na nossa direção. Eu mando a paz e declaro a vitória na vida de cada um, nesta tarde. Não se deixe, aleluia, glórias a Deus, nada te atrapalhar, porque haverá recados através da boca de Deus, que é a sua palavra, nesta tarde. E eu já vos abençoo todos aqueles que estão ao nosso alcance, com seus olhares, em nome de Jesus. Seja abençoado nessa hora, porque Deus vai falar grandemente aqui neste lugar. Evangelista Pedro Maurício, para começar já o nosso dia de hoje,
que é um dia proporcionado e preparado por Deus, porque este dia de hoje nem eu preparei, nem o Senhor preparou, mas foi Deus quem preparou, porque o convite é Deus quem faz, não é nem eu que faço o convite. Deus só me dá a direção, ó, vai nesse, vai nesse, vai nesse, vai nesse. Quem entendeu o mistério veio, quem não está entendendo o mistério está fugindo, mas é um tempo determinado que Deus determinou para despertar as vidas. Mas para começar já aqui no dia de hoje, como que foi o seu contato com Jesus? Como é que você conheceu Jesus? Ou você nasceu no berço cristão, ou você veio do mundo para a igreja? Como é que foi esse seu contato com Jesus Cristo? Como que foi que você já chegou a Ele? Aleluia. Talvez ninguém nunca me fez essas perguntas para que eu pudesse responder. É a primeira vez. Mas tudo que eu falar aqui será para a honra e glória do nome do Senhor. Eu não nasci no berço evangélico. E por um pouquinho de tempo quase que eu nem vim a esse mundo. Porque, para quem não sabe, alguns que me conhecem, eu nasci de 7 meses. Quer dizer, creio eu que Deus já tinha uma grande obra na minha vida. Porque na época em que eu nasci, nos anos de 1954, filho de uma enfermeira, mas ela adoraria outros deuses, contra a vontade do meu pai. Então a palavra de Deus diz que reino dividido não se subsistirá. Ou um vai vencer para o outro perder, o outro vai perder para o outro vencer. Então ali eu com meses, deixa eu te falar, não nessa época eu não tinha um sentido, mas eu tenho saudade da simplicidade de como eu fui criado. Eu sobrevivi acerca da mão da minha mãe, que era uma enfermeira, mas ela não adorava o Deus verdadeiro. Ela era espírita. Se eu for falar alguma coisa além disso, eu não posso, porque é verdade até onde eu me lembro, quando meu pai contava, eu nos primeiros dias de nascido, no mês de junho, a época que fazia o frio mesmo de rachar, que até isso essa geração dá sorte. E ali era colocado água morna dentro das garrafas para fazer, vamos dizer, uma incubadora. E o que acontecia? Me aquecia. E não podia deixar as garrafas esfriarem. Porque se esfria, eu já era pele e osso. Se viesse o frio mesmo, então eu creio que pela infinita misericórdia, Deus já tinha um plano na minha vida. Porque escrito está em Jeremias, eu te escolhi desde o ventre. Então você imagina, eu no mundo, cresci no mundo, e eu creio, você mãe, você pai que está me ouvindo, ainda que eles tivessem escolhido as religiões deles, meu pai e minha mãe, meu pai me ensinou a orar o Pai Nosso e agradecer a Deus. Eu creio que esse ensinamento me ajudou muito, porque eu nunca deixei, era muito difícil eu deixar de dormir sem orar o Pai Nosso, que se encontra no capítulo 6 de Mateus. A epígrafe diz a oração que Jesus ensinou. E ali eu fui crescendo. Como todo jovem, toda criança, ela tem um sonho. E o meu sonho foi ofuscado por causa da obediência do meu pai. A família era grande e eu tive que ajudar a comprar os mantimentos. Eu já com 13 anos, já abandonando os estudos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já com sonho de ser jogador de futebol.
eu teria que interromper pela obediência do meu pai para que eu pudesse ajudar meus irmãos a comer, a beber, a se vestir. E eu fui obrigado a abandonar os estudos. E veio esse costume, porque tudo é um costume. E meu pai a cada dia se alegrava comigo, porque se ele ganhasse pouco, quando ele chegava ele tinha um alimento. Isso daí é para aqueles filhos de hoje. Já estou pregando na entrevista. Aleluia. Para ajudar seus pais. E hoje existe um espírito de egoísmo nos filhos. Não vou dizer 100%, mas uns 80%, né? 70%, que eu sou testemunha. Eles podem ver faltar um alimento. E eles não se condoem. E aquilo ali já era um dom que Deus me deu. E hoje eu dou até graças a Deus por algumas partes da minha vida. E meu pai era funcionário público. E muitas das vezes nós acordávamos e não tinha nem o pão. Tínhamos que esperar ele até 10 horas da noite para chegar com o alimento. E meu pai foi um homem íntegro. Pelo que eu sei, até os dias de que Deus levou ele, eu não soube que ele tinha uma segunda na rua. Eu nunca conheci meu pai bêbado, eu nunca conheci meu pai drogado. E ele falava muitas coisas que verdadeiramente hoje eu reflito. Mas ele nunca falou de Jesus porque ele não tinha Jesus. E foi preciso nós passarmos as amarguras. E quando eu comecei a vender o sorvete, o picolé, e quando eu chegava eu depositava quase o dinheiro todo. E quando nós fomos crescendo, já não faltava mais o alimento, porque tinha mais uma ajuda além do ordenado dele. Então ali já se encontrava em minha vida o dom de ajudar, o dom de dar. O receber era por último. É a diferença de hoje. Hoje se quer receber primeiro para depois dar. E como todo jovem, eu fugia para ir para os campos de futebol. Ele fala, aí minha madrasta, fui criado com a madrasta, Deus que ela venha se render aos pés de Jesus, já está com 80 anos. Eu guardo muitas lembranças dela como uma mulher exemplar. Foi uma mãe para mim, ainda que não tinha o mesmo sangue, que é a coisa mais difícil. Eu vi uma mulher... Mas você estava com a madrasta e a mãe, o que houve? Já tinha separado porque o inimigo não é terrível. Não, porque você contou, se emendar assim, aí o pessoal do lado de lá não vai entender. Justamente. Quando eu deixei de falar da minha mãe, foi na faixa de 7 anos. Ela abandonou. Brigaram e nós sofremos. Ah, entendi. Sofremos porque um filho criado sem pai e sem mãe é muito difícil. Um filho criado sem pai e sem mãe naquela geração ainda poderia se ter uma esperança, né? Mas hoje é difícil um filho criado sem pai e sem mãe para ele vencer. E talvez eu já esqueci da minha mãe verdadeira, porque foi até ali. Aos 7 anos, aí entrou separaram e éramos 3. Foi até bom você lembrar, porque dá uma emoção da maneira que eu cresci e da maneira que meus filhos estão crescendo. Mas isso tudo levou, essa turbulência toda foi o caminho para te levar a Cristo. Mas continua. E eu fui crescendo. E 14 picolé, 15 picolé, 16 picolé. Andava com aquela caixa. Em Padre Miguel todo mundo me conhecia. E outra coisa, Deus já me abençoava. Eu vou chegar lá onde eu vim para Cristo.
eu vou dar uma corridinha. Aos 17 anos, é quando o jovem começa a ficar grande e começa a olhar esse mundo maravilhoso por fora. Mas por dentro, só a misericórdia. Os seus 17 anos, 17 começou anos. a se iludir com o mundo. Picolé. A minha ilusão veio bem depois. E ali, os colegas de 17 e aos 17 anos já fui fazer o curso de marinha, já fui fazer as provas, mas o meu sonho não era marinha, o meu sonho era futebol. Não é nem sonho, é ilusão, né? Deveria ser uma ilusão. E ali, passei nas provas e fiquei esperando a chamada. Deixa eu te dizer e falar sobre o dinheiro. O dinheiro também é uma ilusão. Nesse meio inteirinho você ainda estava no mundo sem Cristo. No mundo, Cristo veio muito bem depois. Muito bem depois. O mundo foi só enganando, passando por etapa e só ilusando, pensando que estava conseguindo algo no mundo, mas estava só perdendo e perdendo sem perceber. Aí, isso mesmo. Continuou na história do futebol. E deixa eu só voltar. O futebol eu já não consegui. Sabe por que eu não conseguia? Porque aos 17 anos eu recebi um convite para vender bandeira no Maracanã. E o picolé já estava fora. Porque o picolé já não dava muito dinheiro. Eu recebi uma proposta de vender bandeira, fita no Maracanã, e alguém falou assim: olha, eu quero um camarada de confiança, porque eu vou dar mercadoria a ele para vender. E geralmente a primeira coisa que a gente pergunta é quanto vai ganhar, né? E aí eu estou esperando a marinha. E 17 para 18. Aí, varão Gelson, eu vou ao Maracanã a primeira vez no domingo de manhã. Peguei as mercadorias. E num dia só vamos dizer, no dia de hoje, eu arrumei um salário. E a minha ilusão começou ali. Maracanã aos 17 anos. Trabalhava somente aos domingos e quarta-feira. E o dinheiro que eu ganhava parecia um salário de um mês. Então começou a vir a raiz do mal. E eu comecei a querer conhecer o Rio de Janeiro, a Zona Sul, às noites. Mas nunca esqueci de saber como a minha família estava. Meu pai, minha mãe, os armários, como é que meus irmãos estavam de roupa. E a minha perspectiva era somente, aí veio 18, 19. Eu vou dar um pulo grande. E veio a carta da Marinha para eu me apresentar. Eu recebi uma proposta para ir para São Paulo. Passar uma semana lá. Tinha jogos, tinha eventos. Mas o engraçado, deixa eu falar para você que está me ouvindo. O homem sem Jesus, ele pode ganhar até muito dinheiro, até honestamente, mas é igual a água. Você sem Jesus, você não se apresenta, você não apresenta, aí parece que ele vira água, sai pelos dedos, não dá para nada. E aí começa a vir a ilusão. E eu continuei. E a maior ilusão, dali começou a vir as causas, já não dava mais aquele dinheiro que dava, e eu comecei a ficar de uma maneira, mas nunca pensei em tirar nada de ninguém, nunca pensei, mas assim mesmo, daquela maneira no qual eu pensava que eu era, vamos dizer, uma pessoa reta, já tinha uns enganos, que eu vendia de uma maneira e apresentava de outra. Começou a trabalhar ilicitamente. E achando que estava correto. Justamente. Porque talvez eu não fumava, não bebia,
não estava nas contravenções. E ali eu comecei a usufruir do mundo. O que eu usufruí? Eu comecei a conhecer uma boate. E numa boate, às vezes eu saía 9 horas da manhã. E depois eu aprendi a beber uma bebida chamada uísque, que às vezes eu falo no meu testemunho até hoje para eu me alegrar, disfarçadamente. Mas o meu maior erro foi aos 24 anos. Pulei, né? Aos 24 anos, e naquela euforia da bebida alvoroçadora, como diz a palavra do Natal, aí eu vou e conheço uma pessoa. Aos 24 anos, comecei nesse laboratório jogando futebol, porque eles precisavam de um para jogar futebol. E ali eu comecei, aí me encaixei na firma. Comecei a trabalhar na firma, tinha um privilégio de quando tinha futebol fora eu saía da sessão e às vezes jogava de noite, e aquela animação. Até um dia que a Bíblia diz que o homem, quando ele conhece uma mulher fora do casamento, ele entra no pecado, né? É aquele negócio quando tudo está bonito por fora, tudo está gostoso. Esse testemunho é para você que, vamos dizer, sem graça. Você conhece por fora e em pouco tempo fala aquela palavra: vamos nos ajuntar, né? Nos ajuntar. E aí começa a vir lá em Apocalipse, quando fala da fornicação. Eclesiastes também fala, quando aquele rei Salomão, ele, provérbio, case-se com a mulher da tua mocidade, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou pulando, né? E de repente eu conheço uma mulher que ela tinha 3 filhos. No auge dos 24 anos, ela já tinha idade, tinha 3 filhos, mais 2 que não falou. E quando você se sente envolvido, é tipo um vento, e você se envolve a conhecer uma mulher fora do casamento, sem conhecê-la, sem avisar seus pais, sem ter a intimidade de conviver, porque a carne ela briga, a carne ela se aproveita da fraqueza. Quando ele falou da entrevista, essa entrevista vai para alguns, vai para aqueles que parece que se empolga, parece que ele tem um bom emprego, não falta nada, parece que ele tem um bom emprego, uma saúde, uma juventude, ele acha que escolheu certo, ele acha que está certo, ele acha que vai desfrutar da melhor coisa do mundo. E ali foi algo que não deu certo, mas eu continuei com as maravilhas dos dons que Deus deu, trabalhando de dia e de noite, cuidando. Ali eu já começava, gostava de desfrutar o que o mundo me ofereceu, a cerveja, os convites. E eu quero falar para você que esse testemunho, essa entrevista, ela se tornou maravilha até 4 anos. A própria Bíblia me ensinou sobre a mulher ser submissa ao seu marido, ao seu companheiro, ao seu esposo. E quando se acabou a submissão, quando acabou a visão de que ela teria que me servir, cuidar das minhas coisas, e já começou a não dar certo. E eu dou graças a Deus. Lá fora, no mundo,
Eu sempre fui manso. Mas eu tinha um raciocínio de observar as coisas todas sem falar. E eu tinha uma coisa chamada malícia. E quase ninguém poderia perceber, então eu era o bonzinho, porque eu sempre gostei de respeitar, mas quando você serve o mundo, você tem que ter a malícia. A mentira, ela sempre entra, ainda que você minta pouco. E muitas coisas. E aos 10 anos não deu certo, porque começou tudo errado, então acabou errado. Aí foi nesse meio termo aí que você conheceu Jesus. Ainda não. Ainda assim continuou Porque no meio dessa turbulência toda. Eu tinha dinheiro no banco, eu tinha dinheiro na bolsa que eu deixava na portaria, onde no outro emprego, já era um outro emprego, já não era um emprego de fotógrafo. Eu tinha um trabalho de tipo cambista, vamos dizer cambista. A gente arrumava os ingressos, comprava os ingressos e saía até sem dinheiro e sem ingresso, mas quando voltava, irmão, porque naquela época Sardei, o homem aumentava tudo, mas o homem ganhava mais e se aproveitava com as mentiras. E eu tinha uma malícia. Eu trabalhei numa firma já de entregas de revista. Eu tinha uma malícia de olhar a assinatura e imitar. E veio, eu vou pular. A palavra de Deus diz para você que quando nós levantamos nossas mãos para Jesus, do nosso pecado, Ele já não se lembra mais. Para você que fala que o homem matou, roubou, foi espírita, andou pelo cemitério comendo vício, Jesus é o autor e consumador da fé. E eu continuei. Aí eu fui obrigado a me separar. Quando eu me separei, que eu pensava no dinheiro, olhava no dinheiro. Isso no mundo. No mundo. Conhecer Jesus. Tudo no mundo. Sem conhecer Jesus. Tudo no mundo. Porque os estão ouvindo, eles têm que... Isso tudo no mundo, que o mundo me ofereceu. E ali eu olhava para o dinheiro, eu só faltava jogar o dinheiro fora, porque o dinheiro não servia. Não estava trazendo felicidade. Né? Não trazia sossego, não trazia paradeiro. Mas só o evangelista Gelson, que eu ia naqueles antros, aonde tem aquelas mulheres que vendiam amor, e eu entrava ali, antros de prostituição. Participava dos jogos. Então nesse momento o inimigo estava só bagunçando a sua vida. Ele estava vendo como ele ia fazer comigo. Preparando um caminho que parecia ser direito, isso que mesmo. haveria o final da morte. Aí, todo mundo lá gostava de mim, todo mundo tinha desejo de mim, mas só que Deus não me deu esse espírito da prostituição. Ele não me deu. Eu podia até pegar o dinheiro e dar, leva para tua casa para comprar comida para o teu filho, não gasta esse não. Para você ver, porque ali era tipo, eu já estava evangelizando. Aí eu pulando, não deu certo, eu separei, sofri muito, porque eu tinha amor aos meus filhos. E pensava muito, e foi uma separação difícil. Se você tem o seu esposo que cuida da tua casa, cuida de você, cuida dos seus filhos, até o que não é dele, faça tudo para você não perder ele, porque quando você perder, você tem um preço também, que no mundo também tem um preço. Tem um preço, tem um preço mesmo. Porque quando o inimigo de nossas almas, ele costuma fazer aquilo que ele quer. Quando ele não alcança, ele começa a procurar um para tirar a vida. E ali passou, e eu saí, fui muito maltratado, e a Bíblia nos relata, ainda que você esteja no mundo, aquele que te humilha, Deus vai te exaltar. Mas sem Jesus nada podeis fazer.
Aí nesse meio inteirinho todo, como é que foi sua proximidade de Cristo? Ainda tem mais uma, que eu quebrei a cara. A gente quebra a cara, irmão. Fui fotografar em Guadalupe. E ali eu tive um sentimento por uma mulher. E o inimigo de nossas almas veio e tomou a frente. Porque é normal você ser solteiro, olhar para uma jovem ou uma mulher, ela solteira, você... E ali o inimigo veio, me fez as promessas. É onde ele começou a se aproveitar. Porque muitos, tem crente aí que anda atrás de adivinho. Ele vai adivinha, fala a tua vida, mas só que ele não pode prever o dia de amanhã. Ele não pode ele não pode pronunciar e nem te prometer uma vida eterna, porque a vida eterna é só em Cristo. Fora de Cristo é erros, sofrimentos, e eu dou graças a Deus, porque até lá fora Deus me guardou, porque eu creio que eram as orações do Pai Nosso, que eu todas as vezes, às vezes eu chegava 5 horas da manhã, cheio de uísque, e dobrava o joelho mesmo daquele jeito. Amém? Aí meio essa ilusão toda aí. Aí daí que houve a frustração para encontrar Jesus. Não, ainda tem mais uma. Já tem mais uma? Eu dentro de Realengo era conhecido por causa do tempo. Vamos. Da fotografia, da bola. E ali eu também, aí voltei para casa do meu pai. E eu e meu pai sempre fomos amigos. E eu sempre ajudei meu pai. Quem é que não quer um filho que ajuda, né? E ali eu fiquei 4 meses na casa do meu pai e me envolvi com sentimento de novo. Mas só, irmão. E o inimigo trabalhando e eu através de sentimento. E eu também, ela servia. São fatos que a gente observa aí também, que chegou também ao nosso conhecimento de pessoas que estavam na igreja e foram para o mundo e acharam, e começou a sair com uma aqui, com outra ali. O espírito da prostituição. Isso, aí deu o azar. E tem que ter dinheiro, né? Se não tiver dinheiro... Não, mas aí eu só estou te falando para o ouvinte do lado de lá entender. Deu o azar de sair com uma pessoa que o ex daquela pessoa ainda queria aquela pessoa de volta. Só que como essa pessoa se envolveu com aquela pessoa, o que aconteceu? O ex daquela pessoa, sabendo, foi lá e assassinou. Matou aquela pessoa. E conheço 3 fatos aqui na nossa região que aconteceu assim, de pessoas que a gente até conhece, que eu não vou colocar o nome aqui devido a que está filmando ali, mas vou colocar para você que deve estar ouvindo e vendo essa entrevista de testemunho da participação do Pedro Maurício. Toma cuidado com a sua vida. Aquilo que você pensa que parece ser direito, que você está se dando bem, você pode dar o azar de encontrar-se com a dona morte. E a dona morte te arrastar para o inferno. Irmão, existe a dona morte, ele está no livro do Apocalipse. A morte vem a cavalo amarelo. Mas aí o inimigo começou a te iludir mais um sentimento. Mais um sentimento. E o sentimento foi muito forte e viemos a se juntar. Mas sobre a causa de servir, eu não tenho o que falar, porque se eu tivesse que falar, mas sem Jesus nada podeis fazer. E aí foram 7 anos até o dia que não deu mais certo. Porque eu vou falar para você, você que muitas das vezes é missionário, é o inimigo. Você que é missionário. Desliguei, ó. É o inimigo. O telefone é o inimigo. Você que é missionária, você que é missionário, você que serve a Deus. Olha, deixa eu falar para você. Não tinha hora, não tinha tempo e não tinha fim de semana. Às vezes eu saía porque eu andava de comum acordo com ela. E ela servia ao inimigo de nossas almas. Eu morava num apartamento que muitas das vezes era cheio. E tem outro. Você tem que aprender a respeitar todo mundo. E a gente lá de todas as classes.
E se eu falar que ela não foi uma boa companheira, aí eu vou mentir. Mas você sabe que quando você serve ao inimigo, vem pelas madrugadas colocar... Essa última companheira sua mexia com feitiçaria. Feitiçaria. Entendeu? Então... O pessoal do lado de lá entendeu. Então essa foi a última. Aí daí veio a frustração. Foi. Não tem mais alguma coisa? Não, tem mais um pouquinho só. Aí, o que aconteceu? Foram 7 anos. Não o direcionamento dela, mas... 7 anos, aí outra frustração. 7 anos morando junto. Pula pro outro para poder chegar logo. Aí, não teve tempo. E deixa eu pular. Quando você vê que você não é feliz, que não vai dar mais nada, que o inimigo está te manipulando, tanto é que eu via uma Bíblia e a ler não conseguia, porque como é que eu ia conseguir ler a Bíblia se eu não servia a Deus, se eu fazia tudo que era abominável aos olhos de Deus? Aí para pular não deu certo. E eu só falei assim, ó, me desculpe se eu não fui um bom companheiro, um bom amigo, mas eu vou embora. Deixei tudo. Coisas que muitas das vezes a pessoa, igual você falou aí, ele vai até a morte, mas não deixa. Mas já tinha alguém orando por mim. Eu fui para a casa do meu pai, fiquei lá 4 meses, sentava no sofá, começava a pensar, eu falei, quer saber de uma coisa? Já era a mão de Deus, eu vim para a paciência. Aluguei um quarto, e o cara não queria mais alugar quarto para ninguém, porque todos que chegavam ali, era tudo viciado e não pagava. Só pagava os 3 primeiros meses. E o cara falou assim, ó, o cara disse que só vai alugar para você, é até o amigo Jairo, só vai alugar para você se você pagar 2 meses. O dinheiro não era o problema. E eu dei os 2 meses. Aí quando ele me deu a chave, foi lá no Canecão. Só a chave está aqui e ele só deixou 1 mês. Então entrei naquela avenida, gentílico, entrei sem ser cristão e saí dali cristão. E ali eu conheci uma irmã desviada da casa do Senhor, doente, chamada Edna. Ela tinha 33 anos, era uma morena e nem parecia. Por que é que eu estou falando assim? Ela começava a falar da palavra, mas eu tinha imagem dentro de casa. Muitas das vezes, aleluia, você quer servir a Deus, vai e volta, porque tem algo escondido dentro da tua casa, do teu passado. E ali, a palavra dela entrava no meu ouvido, saía no outro, mas eu não conseguia armazenar. Eu quero dizer, não eram julgadores, não, eram encarnadores. Eles falavam assim, olha, todo mundo que chega aqui, o fotógrafo, é com ele mesmo, só dá ele. E ali, eu tinha um costume de respeitar as pessoas. Respeitava cada um que tinha seu segmento de entidade. Isso. Cada um que seguia. E também, eu respeitava o meu posicionamento. E eu falava assim, eu não quero mais conversar com você porque... Mas aí, esse meio termo aí, antes de você ser cristão, você era feiticeiro? Não, eu era adorador, né? Acendia a vela para as almas, que não ilumina nada. Acender a vela, a alma não ia te perturbar. Tinha o Jorge, que me deu muito dinheiro no bicho, mas não era o Jorge, era o espírito que rondava ele. Ali você tem uma estátua aí do Jorge, aí pensa que é ele que te dá, mas não é não, é o espírito que ronda. Aí essa mulher que você se envolveu com ela começou a falar de Jesus para você. Essa da avenida, aonde eu entrei, aonde eu aluguei o quarto. Mas ali eu dizia assim... E ainda não foi o momento que você já chegou com Jesus. Tem mais coisa aí. Ela me falava de Jesus. Ela me falava de Jesus. Ela desviada falava de Jesus. Desviada, e os dias delas estavam contados. Olha, escute isso aí, crente. A enfermidade estava... Ela tinha uma enfermidade, todo mundo pensava que eu já tinha um caso com ela. Porque todas as vezes ali, ela não evangelizou ninguém, ela me evangelizou a mim, que ela tinha uma parenta lá. E ali ela falava de Jesus, mas não entrava, não entendia. Eu ainda tinha uma imagem dentro de casa, que eu pegava a cerveja, botava lá, diz que é pro Jorge nada, é mentira.
A cerveja apodrecia, eu pegava a rosa, botava a rosa do lado, a rosa se estragava. Tudo isso é mentira, é material. Mas havia um espírito rondando aquela estátua. Porque o inimigo de nossas almas são muitos anjos decaídos e ele é um espírito. Entendeu agora? E ali ela começava a falar e eu já estava procurando emprego, já não tinha mais outro caminho. Deus agora, sem Jesus na minha vida, eu fico 7 dias sem comer, só bebendo água. Só bebendo água. O negócio começou a ficar estranho. E Deus começou a fazer com que eu esquecesse o passado, esquecesse o canecão. Eu já estava jejuando, bebendo água sem saber de nada. Aí eu fui no meu melhor amigo. Eu tinha amigo que cheirava, eu tinha amigo que fumava, eu tinha amigo que assaltava, eu tinha amigo que tinha muito dinheiro, eu tinha amigo que me convidou para ir para o Paraguai naquela época, para me ganhar milhões, e Deus não deixava. Eu sempre fui para ganhar o meu suor. Por que muitas das vezes não deixava? Porque eu já ganhava muito dinheiro no bicho com aquelas estátuas. Eu me prostrava. E eu fui adorador. Essa época de Cosme Damião, as outras épocas, as consultas. E teve um dia que eu comecei a perder tudo, porque muitas das vezes você está agarrado, as coisas do mundo estão agarradas. Tem um troço dentro de você que você não consegue. E Deus começou a fazer eu esquecer. 7 dias sem comer, um homem que comia bem. Um homem que via o cardápio caro, para alimentar a carne, mas a alma só misericórdia. E ali aquela mulher, nos últimos dias de vida dela, chamada Edna, começou a falar comigo de Jesus, mas eu não entendia. Eu não tinha o meu pensamento, porque eu estava sujo e eu lutei contra o inimigo de nossas almas. Porque ele é inimigo de Deus. Qual foram as últimas palavras dela antes dela morrer? E ali, ela falando de Jesus para você. Ela começou a falar de Jesus, cortando, né? Isso. Aí todo mundo pensava que ela entrava no meu quarto. E o inimigo queria usar eles. E ali, depois desses 7 dias, eu trabalhava de carteira assinada. E a minha palavra é essa: o que está vendo? O que está vendo comigo? E eu queria lembrar do canecão, não conseguia, porque Deus apagou aquela área onde eu ganhava dinheiro facilmente, onde eu vi muitas coisas, aonde eu entrei muitas das vezes numa boate, e chegava lá, eu pensava que era 6 horas da manhã, era 9 horas da manhã. E o sol batia na minha cara, parecia que ia cegar. Mas nada de lembrar de Jesus nem de Deus. E ali no Morro do São Carlos, onde eu morei, havia uma irmã que um dia ela profetizou para mim tudo que eu estava fazendo, mas eu não tinha entendimento. Você vê que muitas das vezes, eu não estou falando contra o espírita, eu estou falando contra os espíritos. Eu era moreno no tempo de calor, praia, eu botava uma calça branca, uma camisa, chega a resplandia, mas por dentro era treva, por dentro estava sujo. E ali aquela irmã Elizabeth, foi muito antes, ela falou tudo que eu fazia. E ela disse: olha, você fica colocando essas coisas nas encruzilhadas, coisas que dão mau cheiro, gastando teu dinheiro. Chegou a bater um tamborzinho também? Não, tamborzinho mas não. Eu era adorador, Você fazia o trabalho? Chegou a fazer um trabalho na encruzilhada? Muitas vezes. Galinha, farofa, sardinha, cerveja, cachaça. E outra coisa que eu vou dizer para você, o mais importante. Você gostava de dar uma goró, então você colocava também lá, né? Caso alguém tivesse dúvida, era só ir lá na encruzilhada, né? Também, né? Tá certo, né? E eu conheço a roupa das festas dele, crente. Eu conheço. Tem muitas vezes aí que Deus revelou que é para mim andar assim, olha, cuidado com a roupa deles. A roupa dele, a roupa de festa deles. Louvado seja. E a irmã? O que houve com a irmã? A irmã morreu? Você sabe o que essa irmã fez comigo? Não, a irmã do quarto morreu? Não. Morreu depois. Ela não morava não, ela só veio, isso daí já foi no final. Aí... É por causa do tempo ali. Aí o que aconteceu? Aconteceu que ela marcou encontro comigo lá na Católica de Santa Cruz, que tinha um coral, e ela disse que eu cantava bem,
Quem? A irmã que morreu? A irmã que morreu. A irmã que morreu. Escuta que eu vou chegar lá. E ali, eu cheguei lá na igreja católica, perguntei pela irmã Edna. Tem muito tempo que ela não vem aqui. Eu falei, é. Mas fica aí no coral. Aí eu falei, não, que eu tenho um compromisso. E quando foi numa segunda-feira, ela me convidou para eu ir em Itaguaí. Itaguaí era um ponto de pregação, sem aparência. Ela ainda era areia. Quando eu entrei ali, eu comecei a sentir o calor do Espírito Santo. Eu comecei aí meus olhos, eu já não conseguia mais ficar com os olhos abertos. E daqui a pouco eu olhei, como é que ela me convidou e ela não está aqui? Será que ela vai fazer igual a católica? A irmã que morreu. A irmã que morreu. Ela te convidou para esse trabalho. Ela me convidou para ir nesse trabalho. Porque ela era cristã, mas estava doente e desviada. Mas ninguém dizia. E ela era muito educada, muito calma. E ela falou muitas palavras da Bíblia, mas não entrava. E eu começava a meditar, o que ela quer comigo? O que ela quer comigo? Me tratava muito bem. Então, quando eu cheguei no ponto de pregação, eu falei, eu vou sair. Aí eu comecei, aí meus olhos fecharam e eu não consegui mais sair. Daqui a pouco ela apareceu. E o varão que estava lá disse assim, hoje, tu entrou num lugar onde Jesus está e tu já não pode mais sair dessa maneira que entrou. Irmão, o negócio era sério, o negócio era simples, não tinha aparência. O templo lá era um ponto de pregação. Quantas almas foi ganha ali? Eu mesmo, depois que eu levantei, aí na terceira vez eu levantei minhas mãos. E aceitou Jesus. Aceitei Jesus. Num ponto de pregação. Num ponto de pregação, Itaguaí, lá no meio do... Mas o que te levou a aceitar Jesus? Me levou a aceitar Jesus porque um caos tremendo. Não tinha mais outro caminho. Se eu disser que eu fui doente, a carne estava doente, não estava. A carne estava enferma, a alma que estava enferma. Se eu falar para você que eu fui porque eu fui obrigado, não. E chegando lá, aquela mulher falou assim, graças a Deus que Deus te trouxe aqui. Quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo. E ali eu comecei a me alegrar. Fizeram o apelo, não. A segunda vez, não. A terceira vez, eu tentei levantar meu braço, não consegui. Os ouvidos uniam. Deixa eu falar para você, irmão. E quando eu passei da porta para dentro, tinha uma senhora baixinha, com os pés rachados de sandália. Ela não alcançava nem o pé no chão do banco. Foi aquela varoa que me pegou pelo braço e falou, hoje Deus marcou um encontro contigo. E o inimigo de nossas almas, ele intentou me colocar um nojo naquela mulher, porque foi o inimigo que eu sempre fui simples. E ali eu sentei e foi aquela mulher tão simples, pé rachado. Estava com quantos anos de idade aí nesse Eu estava na faixa de uns 38 anos. 38 anos. Aí o mistério, a irmã pegou pelo braço e levou lá na frente para aceitar. Justamente aquela irmã. Não, o Espírito Santo usando a irmã. O Espírito Santo usando essa irmã, essa senhora. Eu vou chegar lá, na que me ganhou. Então, daqui a pouco, através da irmã Edna, falecida, ela começou a falar da palavra. As palavras já... Começou a surtir a Começou, porque o que tinha dentro de mim começou a sair. Os ouvidos uniam. Quem me pegou pelo braço foi essa senhora, que quando eu entrei, eu comecei a ter nojo dela. Foi o inimigo que colocou, pela simplicidade dela. E eu também sempre fui simples. Eu falei, não posso ter nojo dessa mulher. E aí é tipo assim, um apagão. O que tinha em mim saiu. E ali, quando ela me pegou pelo braço, eu dobrei meu joelho, muito longe. Você quer aceitar a Jesus
como Salvador da sua alma. Ele te ama. Quando eu tive a primeira vez e a segunda, eu já tive desejo, mas havia um empecilho. E, na terceira vez, eu entrei daquela maneira e saí de outra porque eu levantei minhas mãos. Estava com a saúde, não era homem doente, não estava ligando porque com a minha fotografia eu pagava o meu aluguel, com a minha fotografia eu comia e bebia. E ali, a Edna, eu creio que ela estava de joelho lá dentro, orando, intercedendo por mim. E agora, há um mês, há 2 meses, eu comecei a sentir a saudade dela. Ué, o que aconteceu com ela? Porque ela que começou a falar das palavras para mim. Ó, você vai se tornar um mensageiro, um pregador. Ela nunca disse que eu ia ser rico. Ela disse, você vai ser rico na palavra. Você vai ser rico de espírito. Como é que é esse negócio de espírito? Mas como é que o senhor ficou sabendo que ela morreu? Eu vou falar. Aí de repente, irmão, Deus me deu um dom da revelação, porque quando eu dobrava meu joelho, eu ainda estava fumando. Eu dobrava meu joelho às vezes. Você fumava também? Muito. Passei 1 ano na presença de Deus, ajoelhando, clamando e pedindo. 1 ano foi a última coisa. Não, a última coisa. O tempo do Espírito Santo ficar limpo foi o cigarro. Foi a última coisa que estava me sujando. E eu venci depois de 1 ano de oração. E a irmã? Vamos resumir por causa do horário. E a irmã, eu vou terminar. Isso tudo foi pro lado. E agora eu começo a perguntar pela irmã. Ó, tem muito tempo que ela não vem aqui. Eu estou com saudade dela, que ela começou a falar algo para mim que eu não estou entendendo. Aí um dia eu, de joelho dobrado, porque quando eu dobrava o meu joelho, era 6 horas da manhã, quando eu ia sair era 6 horas da tarde. E ali eu tive uma visão. Eu não sabia que eu tinha esses dons. Ainda que quando eu estava no quarto, era tudo cheio de coisas, né? No quarto que eu dormia. E ali, não aqui na avenida, lá quando eu estava servindo a ele, servindo não, adorando, né? E ali o que aconteceu? Aconteceu que Deus me mostra ela colhendo flor, de véu, perto de uma pedra bem grande e colhendo flor. Mas eu não tinha entendimento. E por isso que muitas das vezes, irmão, é bom a gente andar no Espírito, porque vem alguém perguntar e você saber dar uma resposta. E ali eu comecei Aí quando foi um dia, irmão, eu estava lá e eu não sabia orar como eu oro hoje, pedir como eu peço hoje. Aí você foi atrás da irmã. Aí ninguém sabia dela. Aí a irmã dela, ó, eu vim procurar aqui um irmão chamado Pedro Maurício, que é fotógrafo. E onde ele está? Ó, ele mora ali naquele quarto, naquela cadeira ali do lado de fora. Porque eu li a Bíblia na cadeira do lado de fora. E ali ela disse, ó, é muito triste o que eu vou te falar, mas a Edna faleceu. Eu falei, mas como? Não, ela morreu e ela estava sozinha em casa e ela tinha 2 filhinhas e nós fomos lá e ela morreu e ela já tinha um problema de saúde. Então, nos últimos dias de vida dela, eu senti muito. Quer dizer, eu não sabia o que era a revelação e Deus me mostrou. Ela colhendo as flores de véu e assim de lado. E uma pedra bem grande. Depois que eu comecei a perguntar, alguém me deu uma resposta. Então, nesse meio período todinho, você aceitou Jesus e o desejo do mundo acabou. Acabou. Não sentiu desejo de fazer mais nada. Não. De beber, fumar. Não. E ali... Deus entrou com libertação total. E ali foi um negócio muito engraçado, que um dia tinha um torneio ali, e esse já sabia que eu jogava bola. E ele disse, ó, vai ter um campeonato, eu vim aqui te chamar. Foi a primeira coisa, mas eu ainda não tinha Jesus, ela ainda estava falando das coisas de Deus para mim. Isso daí eu volto atrás, porque Deus, ele começou a me chamar
Desde quando eu passei 7 dias sem comer e sem comer. Só bebia água, a barriga borbulhava. Mas após a sua conversão, Jesus entrou... E na minha conversão, eu levei ainda mais um ano fumando, batalhando contra o vício, indo nos cultos ainda em Itaguaí, que era ponto de pregação. E o que eu tenho para falar nesta noite também é o desejo da minha mocidade, conforme eu falei, eu fui quase profissional. E ali um dia tinha um torneio ali no bairro Farias, e o Jair sabia que eu jogava bola. E ele falou, ó, tem um torneio ali, se a gente ganhar, a gente vai ganhar um dinheiro, e vai ser dividido, e se não ganhar, vai ter churrasco, comes e bebe, e você não precisa pagar nada. E eu do meu quarto eu falei, ó, eu não quero não. Papai, tá ficando maluco? Não tô afim não. E quando eles insistiram, eu falei, não quero não, rapaz. Quer dizer, e a Bíblia fala sobre isso, o desejo da mocidade, né? Mas eu não sabia que Deus já estava trabalhando na minha vida. Eu costumava falar lá para meus amigos, eu falei, Jesus me arrancou. Não, mas eu sou cristão, jogo bola, gente. Mas de mim ele arrancou, irmão. É, que tem hoje que Deus tem um chamado diferente, não adianta. Você vai convidar, ele não vai de jeito nenhum. Não adianta ele falar que é fanatismo, não, porque é um chamado que Deus tem na vida de cada um. E após sua conversão, aí você abandonou o futebol, abandonou a bebida, tudo. Aí só ficou cigarro. Não, aí também, abandonou o cigarro. Aí também. O cigarro saiu, saiu e um cigarro dia... também. Abandonou o tambor, abandonou a bruxaria, abandonou as cruzijadas. Deus foi fazendo as coisas. E daí Deus fez a obra. Fez a obra, e no dia do meu batismo, porque lá o meu ministério é Igreja na Obra da Restauração. Não, sei. Aí Jesus fez a obra e você nunca mais sentiu o desejo do mundo. Não senti. Agora temos tentações, né? Porque hoje é um tempo muito difícil. Estamos nos tempos difíceis. As preocupações com a família, né? E está na faixa de 24 a 25 anos. E nunca mais olhou para trás. Graças a Deus. Nem... Graças a Deus. É você procurar o teu tempo todo que você tiver no teu quarto, de joelho dobrado, para conhecer o verdadeiro Deus através de Jesus. Para conhecer o verdadeiro Deus através de Jesus. E procurar santificar a tua vida. Porque vem muitas tentações. Como nós dizemos na linguagem de cristão, muitas bandejas. Sonhos. Assim como Jesus foi tentado. Olha, vem para o nosso lado. Que a gente vai te dar, já está tudo pronto. Vamos te dar isso e aquilo, mas as coisas que perecem. São a faixa de 25 anos. Eu tenho testemunho da minha família. E eu quero dizer que tive percas depois de cristão. Mas uma coisa eu te digo, aquela mulher que nós podemos chamar que eu posso chamar de ex, hoje ela é cristã. Porque eu jejuava e orava, subia monte. Eu não queria saber se eu tinha roupa. Eu não queria saber se eu queria carro. A palavra de Deus diz que quem ganhar aquela alma sábio é. E hoje, a família dela, ela se encontra nos caminhos do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Glórias a Deus. E assim, nós vamos encerrando algumas partes que eu não contei. Porque a gente tivemos que fazer o resumo por causa da hora, que nós vamos entrar na mensagem agora. Entendeu? E é normal, até mesmo no nosso meio, o cristão está ganhando bem, reformou a casa, tem um carro, tem um bom emprego, e a alegria dele é só nessa área. E a minha alegria começou quando eu fiquei até sem um chinelo para calçar. Eu botava o dedo, eu botava mercúrio no dedão para poder deixar o outro chinelo
para não gastar primeiro. Porque se você não entrar no vale, você não passar pela prova, você não vai conhecer o verdadeiro Deus através de Jesus. Meu pai mesmo levantou suas mãos, foi salvo. Agora falta alguns da minha família. Isso aí tem um período que Deus vai fazer a obra. Eu continuo orando, até pelo aquele que não é meu filho. Agora eu tive experiência de como o inimigo de nossas almas, ele destrói. E Deus me arrancou. Quando eu falo que tive percas, veio uma grande prova. Porque muitas das vezes, você começou, eu já não estava olhando para nada. O meu pensamento era resgatar por onde eu passei. E teve muitos sapatão, quando se fala aquela linguagem lésbica, homens, criança que sofria de sinusite, que a mãe tinha que correr. E ali eu tive a maravilha de ver o Senhor curar. Após a sua conversão, você saiu após a minha conversão, para poder ganhar as almas perdidas. E está passando pelo caminho por onde você passou. Justamente. Retornando pelo caminho, evangelizando. E até os próprios colegas brincavam comigo. Tu sumiu. Tu tá jogando na Europa. Oxa, xalabandecai. Tá jogando lá onde esse time que Neymar joga. E eu ficava quieto. Aí veio um lá e disse assim: pô, tu tá mudado. Pô, peraí. Ó, tem um negócio errado contigo. Eu só ficava quieto. Eles começaram a olhar o brilho, a diferença. E ele disse assim: ó, eu era chamado de Maurição por cada bola. Ele disse: não me diga que agora tu é crente. Eu só falava assim. Deu para perceber? Que isso, cara? Poxa, eu acho que eu estou querendo ser também. Eu falei: não é o querer, é a chamada. Se tu quiser ser cristão, eu posso fazer uma oração aqui por tu e levantar aqui, e você levantar a mão e você já é de Cristo. Aí ele falou: não, hoje não, deixa eu. E tem as nossas tristezas também. Aí após esse período todo aí, Deus fez a obra, você nunca mais sentiu o desejo do mundo, saiu ao campo para evangelizar. Aí você abandonou o mundo definitivamente. Porque nunca mais procurou coisas erradas, nunca mais procurou beber, nunca mais procurou fumar, nunca mais procurou bater o tambor, nunca mais foi para a encruzilhada, só começou a andar no caminho do Senhor, conforme o determinado e o chamado que Deus assim fez na sua vida. Glórias a Deus. E de lá para cá, Deus colocou um ministério na sua vida, que é o ministério da palavra, o ministério da pregação, e de acordo com aquilo que Deus tem determinado até os dias de hoje. E o que você tem achado dessa obra que Deus tem feito? Na minha vida? Irmãos, olha só, o que eu tenho para falar é que, como diz a palavra, a tua luta começa dentro do teu lar. Não estou falando em luta, estou falando o que você tem achado que Deus fez na sua vida. Não, o que Deus fez na minha vida como diz o nosso presidente aí da rádio, deixa Deus fazer a obra. Eu deixei Ele fazer. Teve horas que eu chorava muito, chorava. E quando eu terminava de chorar, eu só ouvia a palavra: ó, eu sou contigo. Eu te chamei. Após a sua conversão, então foi a melhor coisa que você encontrou. Foi a melhor coisa, porque quando você faz as coisas erradas, você leva susto, você sente medo. E hoje, alguns falam até que eu quero ser mais forte do que Deus. Mas é a convicção e a certeza de que Deus me chamou. E eu ia no evangelismo pessoal, no início.
Alguns falam Você assim... não tem mais dúvida do que você está crendo em Jesus. Não, eu creio em Jesus. Eu creio que Ele trabalhou Esse na é o minha melhor vida. caminho. Eu creio que Ele me dá livramento. E o melhor caminho é esse. Mas você sabe lá o que é isso, irmão? Você acordar, você ir dormir de noite, olha só o que Jesus faz. E você está ali no vale para ter intimidade com Ele, porque para ter intimidade com Deus tem que temer Ele e tem que passar pelo vale. Sem um vale não adianta, irmão. E outra coisa também, a minha certeza é porque tem uma palavra aí que eu posso usar com aquele anjo lá em cima, que ele cresceu dentro dele. Porque tem hora que nós temos que andar sempre descendo, para que não venha entrar algo que vai ser eu, que o poder é meu. Tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Aí, Deus ele trabalha em cima disso daí para ninguém se exaltar. Justamente. Porque os humilhados são exaltados, os exaltados são humilhados. Dentro dessa esfera aí, Deus trabalha e não deixa ninguém se exaltar. Eu não sei se a pessoa quiser se exaltar demais, aí o próprio Deus trabalha para poder fazer a pessoa ficar aonde Deus quer que a pessoa fique. Vamos usar a mensagem da palavra de Deus? E hoje, nos dias de hoje, a hora já está... Amém. Eu dou graças a Deus, porque eu nunca tive uma oportunidade de ter essa entrevista que eu estou tendo hoje. Então você já deu para sentir que muitas das vezes eu não tenho assim uma experiência. Mas hoje foi isso tudo. Jesus é o Salvador, Jesus é o guarda, Jesus é o poder, Jesus é a luz. Jesus me deu algo que todas as vezes que eu fazia, dava tudo errado. Tinha mais coisas. Fica para a próxima. Para falar. Vamos para a mensagem por Mães, do horário. Você viu que eu não falei de riqueza. Você viu que eu não falei de exuberância. Eu falei de poder de Deus. Agora a riqueza é só se eu pedir. E Ele vai me dar a riqueza. Uma riqueza Ele já me deu, que é a salvação. Tem pessoas, eu sou salvo para a honra e glória do nome do Senhor, queira Satanás ou não. Eu sou salvo. Deus quer salvar, já salvou a minha alma. Agora a carne para nada serve. Amém. O que sustenta a carne é o Espírito. Amém? Vamos para a mensagem da palavra de Deus. Amém. Deixa Deus te usar. Vou colocar o instrumental aí agora. E fica à vontade para pregar o Evangelho. Temos ainda 15 minutos ainda de alegria. Aleluia. E é só vitória. Glórias a Deus. Mas deixa Deus te usar aí, porque o tempo, Deus determina o tempo em nome de Jesus. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero dar graças a Deus mais uma vez de estar nessa emissora mais uma vez. Tempos atrás eu já tinha falado de algumas mensagens, e o que você ouviu, o que Deus fez na minha vida através de Jesus, através de uma missionária que é muito importante. Eu fui a última alma que ela ganhou, me evangelizou, e nesta tarde eu quero dar graças a Deus mais uma vez, mandar a paz para os companheiros que se encontram de plantão nesta noite, ali naquela garagem, aonde alguns já ouviram a palavra de Deus, aonde alguns conhecem Deus, aonde ali eu trago meu pão de cada dia através da labuta. Um abraço para cada um.
Que Deus venha cobrir a cada um com seu sangue e abençoar de maneira tal que você venha crer que Jesus Cristo cura, salva e liberta, e batiza com o Espírito Santo e leva para o descanso eterno. E você ouviu o meu testemunho, um pedacinho só, mas que nessa noite, antes de eu ler a palavra de Deus, eu quero mandar a paz para aqueles que estiveram aqui também fazendo uma obra maravilhosa, como o pastor Josué, como presidente desta obra, como muitos que hoje se encontram até mesmo, cada um nos seus ministérios, levando a palavra. Agora eu vou examinar as Escrituras em nome de Jesus, que é a boca de Deus. E você que está ao alcance da minha voz, o evangelista Pedro Maurício vai fazer um esforço para que Deus venha entrar dentro do teu lar através da palavra, que Ele possa entrar dentro de ti através da palavra. Se você estiver com a sua Bíblia ao seu alcance, abra a sua Bíblia no capítulo 1 do profeta Ezequiel, para que você possa meditar. Aleluia! A epígrafe diz: a visão dos 4 querubins. Isso é para você meditar, porque o que Deus vai falar eu ainda não sei. Que o Espírito dele esteja sobre mim e que ele cresça e eu diminua. Versículo 1, a epígrafe diz: a visão dos 4 querubins. Profeta Ezequiel, capítulo 1. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e esplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Aleluia! Esta palavra do capítulo 1 corresponde em Apocalipse, que fala sobre o ancião de dia, o Deus Todo-Poderoso, os pés reluzentes, o cinto de ouro, os cabelos brancos e as suas vestimentas talares. E assim, amados irmãos, é para a meditação, aonde no qual Ezequiel estava exilado, cativo, quer dizer, preso, mas ele tinha algo da parte do Senhor, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso o visitara. E ali ele veio como fogo, como vento. Bendito seja o nome do Senhor. E agora nós vamos entrar na palavra. Eu vou ser um pouco rápido por causa do horário, que o horário já não nos espera. Dou graças a Deus por estar aqui nesta noite. Aleluia, pelo convite do teu filho, meu Deus. E diz assim, o capítulo 14, versículo 14: bendito seja o nome do Senhor. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça,
salvaria apenas a sua vida, diz o Senhor. Nesta tarde nós estamos falando de salvação. Muitas das vezes temos uma família, bendito seja o nome do Senhor, uma família maravilhosa, onde no qual foram nascidos e criados dentro do Evangelho, ouvindo a palavra de Deus, indo à casa do Senhor, adorando a Deus. Mas muitos, quando chegam a uma certa idade, depois que cresce, eles começam a se envergonhar do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que a salvação não é para todos. Filho de pastor não salva pastor e pastor não salva seu filho. Filho do cristão não salva o pai e nem o pai salva o filho. Essas palavras é para que você venha guardar na tábua do seu coração. Porque nós sabemos da história de Jó. Aleluia! O capítulo 1 de Jó. Bendito seja o nome do Senhor. Era um homem reto. Era um homem que orava até mesmo pelos seus filhos. Era um homem rico. Aleluia! Porque, e o nome de Jó, o derivado dele é voltado sempre para Deus. Coincide com a sua palavra, coincide com os seus atos. Até porque a palavra de Deus diz que quando você é obediente, tudo vai bem. Quando você tem o temor, tudo vai bem. Ao Todo-Poderoso, bendito seja o nome do Senhor. O versículo 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Aleluia! Aqui já é uma grande coisa, a grande maravilha. A palavra de Deus nesta manhã nos avisa que Jó, além dele ser rico, ele desviava do mal. Além dele ter filho, ele fazia propósito para os seus filhos. E ali ele também não estava sujeito, como nós não deixamos de estar sujeito às provações. E ali ele começou a receber as notícias. Que notícias era essa? Bendito seja o nome do Senhor. Olha, veio um fogo e destruiu toda a sua casa. Bendito seja. Alguém veio, os sabeus veio destruir os seus filhos. Aleluia, glórias a Deus. Mas foi uma prova que Deus estava passando, porque houve uma pergunta a Deus. Satanás intentou até mesmo acusar ele, e disse assim: olha, está vendo o teu servo Jó? Deus fala para Satanás: está vendo o meu servo Jó? E talvez Satanás falou logo na frente, antes de Deus terminar, o que Deus ia falar com ele. A exclamação dele foi assim: também, tu encheu ele de toda a riqueza da terra. E bendito seja o nome do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles, e de repente deram sobre eles sabeus, e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, amados irmãos, ainda que você seja correto, ainda que você tenha um ministério, ainda que você seja abençoado, você não deixa de ser sujeito a receber uma má notícia.
porque não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Imagina Jó agora respondendo esta notícia. Não sobrou nada, não sobrou nenhum. E o que é que você faria? Glórias a Deus. E Jó agora amaldiçoa o seu nascimento. Aleluia, glórias a Deus. Ele amaldiçoou o nascimento dele, ele se amaldiçoou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Porque Jó era íntegro. E ele começou a esperar. E veio a calamidade sobre a carne. Muitas das vezes, aleluia, tu ouviu o meu testemunho, para eu levantar minhas mãos para o Senhor Todo-Poderoso. Não precisou eu ir para um leito, não precisou eu ficar doente, não precisou eu perder nada dos meus membros. Eu tive a oportunidade e aproveitei. E muitas das vezes, o homem tem uma oportunidade, aleluia, e deixa passar esta oportunidade. Com essa oportunidade já se vão 23, 24, 25 anos. Deus tem me guardado. Tenho filhos maravilhosos. Tenho filhos que no nascimento deles é testemunhos. Aleluia, glórias a Deus. Mas como eu estava falando, bendito seja, eu não posso salvar eles. Mas eles conhecem a palavra porque eles nasceram no Evangelho. Eles ouvem a palavra, eles ouvem a oração, mas não é por força nem por violência. Bendito seja o nome do Senhor. Jó passou por todas as aflições, perdeu tudo, como eu falei aqui também. Eu não vou comparar a minha vida com a vida de Jó. E abandonar, Deus teve que arrancar. Deus teve que tirar o desejo da minha mocidade. Xalabandecai, se comanás. Por que é que tu ainda tem o desejo da tua mocidade? Por que é que tu tem ainda o desejo de estar apreciando o mundo? O mundo jaz no maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio para roubar, matar e destruir. O que Deus quer fazer na tua vida é que você santifique, é que você busque Ele e que você conheça o verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fez eu esquecer o passado. Temos tentações. Quem somos nós? Porque Jesus também foi tentado. Assim aquele livro para todos diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O livro de João. E a paciência que teve Jó. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Imagino eu, Jó conversando com Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, meu Deus, eu preciso ainda sobreviver, Pai. Aleluia, glórias a Deus. E ele passou tudo isso calado, sem murmuração. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Embora Noé é um homem justo e inculpável entre os de sua geração, Noé também foi justo, conhecia a Deus porque ele tinha intimidade, e só tem intimidade quem tem temor. E ali agora Noé apregoou muitos anos, na faixa de uns 120 anos. É como no dia de hoje, o rádio está transmitindo para cada esquina, o rádio está transmitindo para cada lar, o rádio está transmitindo através dessa emissora a palavra de Deus, trazendo para os dias de hoje. Ah, mas eu só vou para Jesus se eu ficar doente. Eu só vou para Jesus o dia que Ele me dá um emprego, porque eu tenho pedido a Ele. Olha, deixa eu falar um negócio para você. Deus Todo-Poderoso, Ele tem desejo de te buscar para que tu não venha descer a sepultura sem ser salvo.
a tua alma. Ele tem procurado, Ele tem falado contigo, Ele tem te chamado. Bendito seja o nome do Senhor. Não espere um susto. Não espere, aleluia, você passar por um vale. Aceite a esse Jesus que dá a vida eterna e guarda. E faz você e esquece de todos os teus maus caminhos. Qual é o teu mau caminho desta noite? Bendito seja o nome do Senhor. Como está a tua vida? Aleluia. Ah, evangelista, eu servi a Deus, mas aconteceram uns problemas. E hoje eu me encontro desviado, me encontro afastado, me encontro fora. Ei, volta para a casa do Senhor, que lá tem abundância de alimento, lá tem pão, lá tem água, lá tem alegria. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus está de braços abertos. Não espere, aleluia, porque Ele está voltando. Noé agora faz a arca. Aleluia. Ninguém ainda deu ouvido. Ninguém entendia o mistério, porque o mistério era de Deus. E agora Deus fala, Noé, entra. Louvado seja o nome dos... Entra. E se ele questionasse com Deus, se ele fosse desobediente, eu não vou entrar não, que o dia está lindo e o tempo está bom. Eu vou entrar aí para quê? Entrar foi fácil. Entrar no Evangelho é fácil. Aceitar a Jesus é fácil. Agora o difícil é você permanecer. O difícil é você aceitar as lutas, as guerras. Bendito seja o nome do Senhor. As provações. Aleluia. Aleluia. As perseguições. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o fardo é leve, o jugo é suave. O que ele está falando nesta noite, ele quer tirar o teu fardo. É você quem sabe qual é o teu fardo. É você que tem que se examinar. Até o dia em que eu vejo como se fosse hoje. Quando você começa a meditar, abre essa porta, Noé. Abre, Noé. Abre, Noé. Abre, Noé. Eu não posso. Pode sim, Noé. Aleluia. Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele fechou a porta. E a porta que Ele fecha, aleluia, há um tempo determinado. É só Ele que vai abrir esta porta. Temos um exemplo das virgens, umas loucas e as outras que estavam na vigilância. Deus vai fazer uma torre para você ficar na vigilância. Na vigilância, Deus vai te dar olhos e visão de águia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, como os dias de hoje, às 7 estava vigilante. Vamos conjecturar. Elas foram ao templo, estavam orando, vamos dizer que elas estavam numa vigília. Estava lá se alegrando, louvando, ouvindo a palavra, na oração, até que o noivo veio. Aleluia. E as outras, ao invés de ir para a casa do Senhor, foram passear. Olha, tem época na nossa vida que não está no tempo de passear, não. De onde vens? De passear e rodear a terra. Passear se esquece de tudo. Porque quem passeia tem que ter dinheiro. E o país está em crise.
O país está em crise. Então como é que tu ainda anda passeando para tudo quanto é lugar? Tem que ter dinheiro. E muitas das vezes, irmão, o cristão é provado. Eu mesmo já passei por muitas provas. A minha neném, pai, cadê o Danone? Era neném. Não tem, minha filha. Deus proverá. Ela disse, tá bom. E de manhã eu acordei ela, ó, tem aqui Danone, biscoito, aqui na mesa. Ué, quem trouxe? Alguém trouxe, 7 horas da manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Deus proverá. E Deus proveu. Veio o noivo, chamou a igreja, a porta se fechou. Ai, agora nós vamos entrar. Não, continua passeando. Ah, o varão falou, ó, que nada. Enquanto der, a gente não pode ficar só dentro da igreja, não. A gente não pode só viver falando de Jesus, não. A família também tem que passear. Ninguém está proibindo você de passear. Deus está fazendo uma torre de vigilância. Quando elas voltaram do passeio, a porta estava fechada. O óleo tinha acabado. Mas nesta noite, aquelas outras ficou na reserva. Quando ele está na reserva, nós somos obrigados a enchê-lo. Com jejum, com a oração, com a humilhação. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E assim Noé entrou na arca, salvou sua família. Bendito seja o nome do Senhor. E soltou a pomba. E agora ele, ó, o dilúvio diminuiu. A pomba trouxe. E teve um dia que a pomba é o símbolo do Espírito Santo. E agora Daniel, Deus permitiu que ele fosse cativo. Deus permitiu para a honra e glória do nome do Senhor. E Daniel começou a ajudar os babilônios. Porque o Senhor deu a ele os dons de maravilha, os dons maravilhosos, mas teve o preço. Se não trouxer esse tal de Daniel aqui, nós vamos matar todos os sábios. Daniel disse assim, ó, me dá só um tempinho, né, mano? Me dá só um tempinho. E Deus o revelou. Porque Deus sabia que Daniel estava na presença dele. Bendito seja o nome do Senhor. Quem é que vai nos revelar isso aqui? Disse o rei. É um tal de Daniel que está no cativo. Está lá no cativeiro, porque Daniel era homem de oração. Daniel não andava passeando, não. Daniel não andava à toa, não. Daniel não queria ser o grande, não. Porque diz a Bíblia, quem for menor no reino é que vai ser salvo. Aleluia, glórias a Deus, bendito seja. E quando Daniel orava, eu creio, vamos conjecturar, tudo era abalado, todo mundo ouvia. Tanto é que o fofoqueiro foi lá e disse, ó, Daniel não fez caso de ti, não. Daniel está orando. Daniel não obedeceu, não. Então, existia uma lei como a nossa. E ali agora, essa lei era selada. E o rei foi. Daniel já era idoso. Já tinha a faixa de 83 anos. Foi lá o rei. Só, você vai para a cova dos leões. Você não vai para o shopping, não, Daniel. Você não vai para a praia, não, Daniel. Você vai para a cova do leão. Você está morto. Mas ainda que esteja morto, viverá. Porque ele
tinha intimidade com Deus. E a de carne não, ele estava cheio do Espírito. E quem anda cheio do Espírito não cogita com as coisas do mundo. Quem anda cheio do Espírito não cogita com os pecados. Ele está ligado no alto. Tanto é que quando pegaram ele, ele estava orando ao Senhor, porque a janela era para a banda de Jerusalém, era de Jerusalém que vinha as melhores adorações. Bendito seja o nome do Senhor. E para chegar naquele lugar não era fácil, era 800 metros acima do nível do mar, tinha que caminhar, não ia de carro não, ia a pé, e muitas das vezes você tem condições de ir para a casa do Senhor adorar, para ganhar uma grande bênção, tem condições de voltar para Jesus nesta noite, bendito seja o nome do Senhor, e coloca o obstáculo. Mas nesta noite ainda Deus vai te visitar através do Espírito Santo. E ali o rei ficou temeroso a noite toda. E ele disse, eu vou ver se Daniel ainda está vivo, porque eu orei, eu fui obrigado a fazer. E ali, quando o homem começa a te acusar, começa a fazer algo, Deus te dá o livramento. Foi assim com Daniel. Eita, glória a Deus, aleluia. Quantos livramentos Deus tem dado na face da terra, e muitas das vezes, aleluia, com grandes testemunhas, e o homem ainda não crê que Jesus é o Salvador, Jesus é o Libertador. E ele falou, Daniel, ô Daniel, sim, ó rei, aleluia, Daniel vive, o Senhor foi com ele, e agora cadê a justiça? Não procure fazer justiça com as tuas próprias mãos. Não procure fazer justiça com o que tu tem. A justiça do Senhor. Agora Daniel sobreviveu porque Deus enviou os anjos. A palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E aí aqueles acusadores, porque quem acusa é Satanás. Não deixa o inimigo entrar dentro de você, porque ele é um vento procurando te derrubar, procurando te derrotar, procurando te tirar dos caminhos do Senhor. Os acusadores foi lançado. Vamos conjecturar. Acusador não tem tempo de orar. Acusador, ele não tem coração, ele não tem amor, ele não tem sentimento. E antes de chegar no chão, a palavra de Deus diz que os leões destroçaram eles. Assim o Senhor tem dado livramento ao seu povo. Senhor, aviva a tua obra nos tempos tão difíceis. Guarda os teus ungidos, pastores, evangelistas, aqueles que estão fazendo a tua obra. Guarda hoje o ministério, Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, para que o leão não venha tragar a tua igreja. Nesta noite eu te dou graças, Senhor. Muito obrigado por este momento, porque eu sei que o teu filho está voltando. Nos ajuda, nos guarda, Senhor. Coloca as tuas palavras em nossa boca e nós falaremos, porque até essa noite é noite de salvação, testemunho, palavra. Aleluia, glórias a Deus. Bendito seja o teu nome. Nesta noite eu quero também mandar a paz do Senhor para aquele irmão que tem aquela barraquinha ali. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor que está ali na peleja. Pai querido, envia, Senhor, os compradores, Pai, que ele precisa. Toma ele e a sua esposa nas tuas mãos, Senhor. Aleluia. Toma também nesta noite, Pai, abençoando e guardando o teu filho Marcos Batista, Senhor. Robespierre, o Antônio Carlos, Senhor.
ainda há esperança para os que estão vivos. O mundo diz assim, olha, aleluia, glórias a Deus. Tem um adágio que eles falam de esperança, mas a nossa esperança está em nome de Jesus. A nossa esperança é Jesus Cristo. Visita eles nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Traz eles de volta para o teu redil, Pai, a cada um, Senhor, sabendo que sem Jesus nada podes fazer. Sem Jesus a oração não chega até o trono da graça. Louvado seja o nome do Senhor. E em nome de Jesus, Pai, eu declaro a vitória. Cura os que estão enfermos, Senhor. Traz de volta para o teu redil aqueles que se desviaram. Em nome de Jesus. É o que eu te peço nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu agradeço a minha rica oportunidade. E que Deus ainda venha falar melhor em cada coração nesta noite. Amém e amém. Bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus.